E aí, conforme tinha sido solicitado, a gente vai fazer aqui uma breve. Falar um pouquinho sobre as cartas que vazaram, suportes para decks que eu gosto. Tivemos suportes relevantes aí pro Vanquish Soul, pro Mitsurugi. Eu acho que teve mais coisa. É, eu vou passar assim por cima de alguns que eu acho relevante e vamos dar uma olhada de modo geral. Começando com Blue Eyes, eles vão ganhar um Kaibamen novo. Pontos relevantes sobre essa carta é que você teria que usar 3 Blue Eyes amarelos. Eu não sei se tem alguma carta que, tipo, no deck ela é Blue Eyes ou na mão ela é Blue Eyes pra você usar no lugar. Não vou fingir aqui que eu entendo muito de Blue Eyes. Mas só o fato dele precisar usar os 3, eu já achei que vai ser meio. Sabe? E Blue Eyes é um deck que já tem starters demais. A carta pra você justificar substituir a outra, ela tem que ser muito torada. Linksley do Gnister. Eu vou usar as aspas de Cauê como a minha. Tipo, é bem mais do. É definitivamente uma carta de Cyberse. Essa carta é enviada pro cemitério com material, descarta, alvo. Sabe? Ela pode ser usada como material link pra fazer o bagulho. É definitivamente uma carta de Cyberse, mas ela não soluciona nenhum dos problemas do Ignista. O Ignista não tem problema com quantidade de corpos ou extenders. Nenhum deck de Cyberse tem. Eles têm demais e muito genérico. O problema do deck do Ignista é o Draw, é, é um Nibiru naquele coisa. Enfim, Ignista ele vai ter 1001 problemas que não são solucionados pelo Linkslayer. Argostas ninguém liga. Regênesis. Eu não vou fingir que eu sei de Regênesis, nem chegou ainda no TCG, eu não me parei pra ler as cartas. Morganite. Morganite. Primite. Primite ganhou uma fusão. Primite ganhou uma spell de fusão. Ela faz um monstro de fusão do deck Extra Deck, embaralhando os materiais que incluam um monstro normal. Você pode banir ela do cemitério e adicionar um level 5 ou higher Primite do deck ou do cemitério pra mão. Eu não sei quais são os monstros Primates além do Barrel, eu não vou mentir pra vocês. Mas, espero fusão, espero fusão. E a fusão, que é o que a gente quer realmente saber. Ganha 1000 de ataque para cada monstro normal utilizado para fazer essa fusão. Nega efeitos ativados. Igual ao link. Igual ao número de monstros normais no seu campo no cemitério. Beleza. Isso aqui destrói um sprite da vida, né? O Bloy simplesmente cagaria no sprite. Ou no Yumi. O Yumi é nível 1. Ou muita gente que vai querer usar um Link 2, né? Caralho, verdade. Porra, essa carta é legal. É um floodgate legal. Um floodgate que você. Chato. Enfim, essa carta é legal. E agora vamos aos VS. Finalmente chegamos nos VS. Eu, há tempos atrás, eu brincava muito. Eu posso até pegar aqui a aspa que eu dava. Que o Vanquish Soul precisava de mais um monstro terra. Que o Vanquish Soul precisava de um monstro terra. Eu tinha no meu mockzinho feito ele sendo um réptil. Antes dos nossos boyzão sair, eu falava réptil porque os Vanquish Soul, todos eles têm tipos diferentes. A gente já tinha guerreiro, fiend, enfim, tinha muita coisa. Eu falava réptil, ia ser um réptil terra. Esse réptil terra, ele ia ser um extender de alguma maneira. Ou eu tinha botado, se você não controlar nenhum monstro, ou controlar pelo menos um Vanquish Soul pra ele entrar. E esse monstro terra, ele teria que ter um removedor que não seja destruição. Eu tinha escrito que ia ser um banish na coluna revelando Terra e Dark. Porque como a gente usar mais terras, o Terra e Dark seria uma coisa que faria sentido. E eu consegui acertar dessas 3 coisas que eu tinha falado, 2 delas. Eu acertei o atributo Terra e Dark, eu acertei que ia ser um removedor, não é um banish, é um take. E eu errei o... Eu tinha botado inclusive nível 3, eu não tinha botado nível 5.
Porque eu pensava que a gente ia precisar de mais uma normal summon. Porque eu queria completamente remover a Pantera do deck. E eu queria um terra melhor. Enfim, não sei se a Konami tava me espionando, mas usaram em parte do que eu falei. Essa carta é toradíssima. Vai ser uma freira, pelo que eu tô vendo. Pelo que a galera fala, eles gostam é, de usar muito designs de BlazBlue e de outros jogos de luta específicos. Eles tinham falado que parecia uma freira. Que tem um personagem que é uma freira. Eu não vou ter a arte aqui agora, porque Brenna que é o tarado de jogo de luta. Mas enfim. Então a gente vai ter a freirinha. Por favor, por favor, por favor, que ela seja adulta. Sem coisa de menininha, gente. Por favor, coisa de esquisito. Mas enfim, vamos. Depois de toda essa introdução, vamos ler o efeito dela. Durante a main phase, Quick Effect, você revela outro VS na mão. Ela é especial. E isso aqui é uma tendência que eu tô vendo de todos os decks que vão sair nesse jogo a partir do meio do ano pra frente. Tanto K9, quanto Fairy Tail, quanto agora o VS. Muitos decks estarão jogando turno zero. Aquela coisa que era muito de Heaviness. Agora basicamente vai ser uma coisa aparentemente comum no Yu-Gi-Oh! Que não vai ter mais essa distinção de turno zero. De turno zero, onde a galera vai jogar mesmo. Então ela vai entrar. E by the way, eu imagino que o que isso vai fazer é que nessa lista. E assim, hoje é dia 6 de abril. Às 10h48 da manhã. Ainda não teve a banlist. Não sei se quando esse vídeo sair a banlist já saiu. Mas caso tenha saído, eu estou dizendo que pela quantidade de cartas nesse estilo, eu imagino que teremos uma limitação ou banimento da TTT. Provavelmente limitação e a TTT vira alvo da Trush. E assim, a Trush também fica muito melhor porque as pessoas vão jogar turno zero, mas não vem ao caso. Mas a gente pode dar uma Ashe na Trush antes dela virar Talent. Esse é o ponto. E aí vamos aos efeitos. Como eu tinha mencionado, o Terry Dark, ela dá take no bicho com menos ataque. Ou seja, era um removal sem dar alvo e sem destruição, vai ser um take. E o outro, que é Fire Dark, a gente dá especial de um VS não psíquico, ou seja, um VS que não seja ela do deck. Em um mundo ideal, onde você tem ela e Jalong na mão, turno 0, você consegue muito provavelmente botar o seu Razen em rotação, pipocar uma carta com o Razen, entra o Jalong também em modo de defesa. Você pode, inclusive, dar depois um Borger voltando o Razen pra sua mão, pra você voltar o Razen pra rotação, pra você dar o Razen turno 0 e turno 1. Essa carta é toradíssima. Um problema, às vezes, que o VS tinha era que ele só travava. Você tomava um ou dois removals, em especial removal que não dava alvo, um high jack da vida, e você não tinha como dar bounce pra escapar, e você ficava, caralho, e agora? Não tenho o que fazer, tenho um recurso na mão, mas não tenho como invocar, já gastei minha normal. Ela soluciona esse problema. Essa carta é toradíssima. Essa carta vai ser um Triove ceboso. Ceboso não, um Triove delicioso. Staple. E aqui vem a minha opinião polêmica sobre o deck build do Vanquish. Eu acho que essa carta ela vai finalmente acabar com a Fenrir dependência do VS. Fenrir é uma carta boa, Fenrir é uma carta incrível. Mas agora que a gente tem uma coisa que a gente quer consistentemente invocar no turno do oponente pra jogar esse turno 0, o Fenrir vai ficar muito mais vezes morto na mão. E agora a gente tem um Terra que vai ser Trioff e a gente não vai precisar do Fenrir. A gente usava o Fenrir não somente por ele ser bom, mas porque o Fenrir era atributo que a gente necessitava tão desesperadamente. Então, isso aqui vai ser a carta que a gente vai tirar os Fenris do deck pra botar ela. Essa é a minha opinião. E como eu estarei buildando as primeiras versões desse deck quando eu for testar, vai ser 3 dela, 0 Fenris. E também porque como agora o deck tem tantas maneiras de invocar coisas, o VS ele vai começar a talvez tomar o Nibiru. Então uma summon a menos do Fenrir faz diferença agora. A gente não quer tomar essa pedra. Mas o VS agora é um deck que toma Nibiru. Eu sempre falava que o VS não tomava, agora toma.
O XYZ, o Vanquish Soul Rocks, é uma vez por turno. Se você controla, se um VS batalhou, você pode fazer... você pode usar a pedra, certo? Você pode usar a pedra, o Link 1, pra fazer ele. E aí, transfere os materiais. Perdão, você pode usar a pedra ou ele mesmo. O User Vanquish somou. Se você pode usar o Rocks em cima de um Rocks, ele ganharia os... Enfim. Ok. E aí ele ganha os efeitos. Dark, todos os monstros que o oponente controla perdem 800. Isso aqui é relevante em alguns games states? É. Perder ataque continuamente é relevante. Fogo, os VS ganham 1000. No mundo onde você fez isso com Medlove e Hazen, os seus bichos estarão ganhando 1800 de net gain em cima dos bichos do oponente. É legal. Terra, você pode deixar o material dessa carta e destruir uma carta que seu oponente controla. Deixando bem claro que isso aqui não é quick. Tá bom? Isso aqui não é quick effect. É uma carta ok. No máximo on-off. Eu não acho que a gente vai querer fazer ele usando ele mesmo. E depende de como vai ficar o extra deck. Porque tem duas vertentes para o deck build. O primeiro vai ser aquele deck mais mid-range, que era o que eu gostava, que eu usava Slayer, então uma porção do extra deck era voltada para isso. Ou a gente pode abandonar Slayer e usar o Toolbox, porque o VS não é mais aquele deck tão vulnerável quanto ele era antes, porque agora ele tem mais jogadas. Então a gente pode aumentar esse Toolbox do extra deck e poder jogar com mais coisa ali. De modo geral, é uma carta ok. Mais uma vez, isso aqui é relevante. Ganhar ataque e perder ataque continuamente é relevante, em especial para monstros inafetados por efeitos ativados. Exemplo, um Chaos Angel aqui em modo de ataque, perdendo 1800. Você às vezes consegue dar um OTK por cima de um cara se ele invocou em modo de ataque que ele não esperava levar esse OTK antes. E a última carta é um campo, que é a Vanquish Soul Start. Que isso aqui é uma carta custo. Sem nenhuma brincadeira. Quando eu li isso aqui, eu tive que ler 2 vezes. Isso aqui é uma carta custo. A Vanquish Soul Start. Você dá alvo no VS. Você adiciona outro de atributo diferente. O que isso aqui faz, resumidamente falando assim, em termos grossos, ela transforma a Mad Love em um card combo. Todo o problema do OVS era que você tinha poucas maneiras de ver o Hazen e só o Hazen era combo. Você agora transformou a Mad Love em um card combo, porque a Mad Love busca isso, porque isso é uma Vanquish Soul card. E por exemplo, a Stake Eu Sou não era. A Stake Eu Sou não era a Vanquish Soul card, então a Mad Love não buscava ela. A Mad Love era uma carta ruim, vou botar bem entre aspas aqui, por causa disso. Só que agora ela é combo, porque agora você dá Mad Love, você busca o campo, faz o Link 1, ou dá alvo na Mad Love, busca o Hazen, faz o Link 1 invoca Hazen. Vocês entendem isso? É genuinamente relevante. Se essa carta só tivesse esse texto, pau. Só essa primeira frase, ela já era, porra, puta que pariu, a Mad Love virou Trioff e a gente vai querer usar essa carta. E aí vem a segunda parte. Se um monstro Vanquish Soul seria de instituto batalha, foi de carta em que você pode revelar um verso da mão. Lembra aquela falha que o deck tinha lá atrás de pô, removeu, e agora? Aí o campo ela faz, não. E aí durante a end phase, se você controla 2 ou mais Vanquish Soul Monsters, você pode setar uma trap PS do deck. Vamos absorver essa última linha. Durante a end phase, se você controla 2 ou mais VS, você pode setar uma trap do deck. O que isso aí faz é que agora a gente não precisa dar Mad Love para buscar a trap, a Mad Love busca isso. A gente não precisa dar Geolong para buscar a trap, agora a gente vai dar Geolong para buscar monstro sempre. E na end phase isso vai setar. A gente vai querer terminar com 2 versos em campo e o Link 1. E isso vai setar a trap. E aí na draw phase do cara, o Geolong vai buscar o último atributo que falta na sua mão. E aí você vai sempre ter a porra da trap. Cara, isso é torado demais. Essa carta, ao mesmo tempo que ela ela transforma a Mad Love, ela deixa a Mad Love melhor. Ela dá proteção.
ela dá a melhor interação do deck, pô, que é um Raigeki que invoca. Só deixando claro, a proteção é uma vez por turno. Você só pode usar cada efeito uma vez por turno. Que carta estupidamente forte, cara. Dito isso, compro o set de Vanquish Soul. Eu quero tudo prismático em inglês. Pode vir aqui nos comentários se alguém tiver aí. Show. Novelle, infelizmente triste, mas Angry Burger. Angry Burger. Flame Swordsman. Massa. Tistina ninguém liga. Ashen. Essa carta saiu a arte dela nessa manhã. A galera mandou. É uma carta legal. O problema é que o deck de Ashen é paia. Odeon. Odeon vai ganhar suporte já. Aqui. Você pode para Quick Effect. Essa carta entra como um Effect Monster. E ela tem um Quick Effect de pagar 800 da especial de uma trap do Grave banida. Vamos aos Mitsurugs. Foi o motivo que nós vemos aqui. Foi os Mitsurugs. Cara. Cara. Aramasa. Mikoto no Mitsurugi Aramasa. Primeira coisa. Adiciona um monstro do deck da mão. Puta que pariu, finalmente! Temos o nosso Sage de monstro. Forte. Legal. Mesmo texto do Sage, só mudou de spell trap pra monstro. Trioff. Mitsurugi no Miko Wosu. Vocês notaram que ele ao contrário dos outros, ele não é Mikoto, né? Ele é Miko só. Logo, provavelmente ele não vai ter o counterpart ritual dele. A não ser que a gente vai ter um monstro ritual de nível 16 com 4.000 de ataque. Não acharia ruim. Ela entra, especial da mão, tributando um réptil da sua mão e um monstro que o oponente controla. E lock em réptil. Pai. Você literalmente invoca isso tributando outra coisa da mão e um bicho do cara. Isso não ativa, gente. Isso não pode ser negado. Isso é tipo um kaiju. Ei, tô invocando aqui, tributando aqui o seu bicho. Caralho, o que isso vai ser torado jogando segundo é assustador. Vai ser one-off, porque a gente é claramente buscável. Inclusive, a gente pode buscar na draw phase. Exemplo, Prey na draw phase, o oponente não dá nada, adiciona isso, entra tributando outra coisa, se livra da interação do oponente, triga um efeito porque foi tributado. Loucuras. E se essa carta é tributada, você pode descartar uma carta e adicioná-la pra mão. Detalhe, ele é nível 8, então você pode usar ele pra fazer um ritual do deck usando um spell de ritual. Ou seja, ele vai ser esse loop de recurso. Porque ele gerou. A carta que ele tá descartando aqui, ele meio que gerou quando ele tributou a outra que. Enfim. Pelo amor de Deus, que carta legal. Joga no segundo muito forte. Muito, muito forte. Joga no primeiro não, então acho que ela vai ser uma 9. Eu acho que ela é válida de se ter. Você pode até pensar nela como side, mas eu acho válida de se ter. Habakiri. Habakiri, ela é uma carta aí que, rapaz. Habakiri, que é o counterpart do Aramasa. Aramasa e Habakiri. Você nota porque 1002 é basicamente isso que eles têm. O nível dobra, o ataque e a defesa são o dobro. Monstros que o seu oponente controla perdem 800 de ataque. Mais uma vez, perder ataque é relevante, gente. Perder ataque é relevante. Efeitos contínuos de ataque são relevantes. Solucionam muitos game states complicados. Em especial se você parar pra lembrar que o boss desse deck tem 3.200 de ataque. Pô. O nosso queridão tem 3.200 de ataque. Se os monstros estão perdendo 800, a gente vai ter que pensar no monstro de 4.100 pra bater por cima agora do Murakumo, pô.
Pouquíssimos monstros fazem isso. E aqui vem o efeito dourado. Você pode revelar essa carta da sua mão. Da especial de um Mitsurugi do deck e tributa uma carta que você controla. Absorvam essa frase e pensem aqui comigo o que é que essa carta faz. O que essa carta faz é que de repente você pode revelar ela, invocar um boy, tributar um boy, o boy triga, você busca outra carta. É basicamente Aramasa e Habakiri são card combos. Um busca o outro e o outro busca um, que vai acessar o Sage, que vai deixar você fazer um ritual sumo quando buscar spell, e o deck vai rodar agora. E esse efeito é uma vez por duelo, só deixando claro aqui. Ok. Só pode usar esse efeito, não é ativar. Então, se negarem, não pode mais. Se essa carta é tributada, você. É a mesma coisa. Se você. É o mesmo efeito de todos os rituais. Torado para um caralho. Torado para um caralho. Que carta forte. Que carta forte. Eu acho que o que essas duas cartas fazem, elas solucionam os problemas que o Mitsurugi tinha, que era de não ter um card combo. Elas dão camada de jogada. E agora, muito provavelmente, pessoal, este deck, ele vai... Como é que eu posso explicar? Ele vai parar de usar o Zog do Adix. Eu acho que a gente vai jogar agora como um mid-range com bastante hand trap, tendo uma jogada consistente e recorrente. O problema desse deck é que ele não tinha um card combos. Quando eu fiz aquele vídeo mostrando os combos, eu mostrei isso. Ele não tinha nenhum card combo. Com 45 cartas não existia um card combo. Agora, com esses suportes, em 40 eu consigo ter 12. Eu consigo ter 12 um card combos nesse deck. Isso é surreal. Mitsurugi Mirror, que é outra ritual. Ela faz uma ritual summon do cemitério. Então agora nós somos mais encorajados a querer dar. A querer tributar esses rituais. Tanto com. Para querer tributar esses rituais com o Osu, por exemplo, para buscar outra carta. E poder dar a Mirror do Grave tributando o Osu para reviver o ritual. E a gente tá sendo encorajado a dar mais prês tributando o ritual. Porque o ritual está no Grave e agora ele não é mais sem acesso. Porque agora a gente consegue fazer ritual do Grave. E ela tributa répteis da mão ou do campo. E uma coisa muito importante é que ela pode exceder. Ela pode exceder o level. Então, às vezes, a gente pode acabar tributando mais de uma carta. Por exemplo, posso tributar o Osu e mais um monstro. E aí, trigar 2 efeitos. Fazer chain blocks. Essa carta é muito boa. E aí ela fala que se um dos 3 for tributado enquanto ela tá no cemitério, você pode embaralhar ela no deck. Então ela é one-off porque ela vai se reciclar. Você não vai precisar tentar recuperar ela com o nosso queridão Kusanagi. Muito boa carta. E o fato dela mencionar os nomes, ela vai fazer com que você possa buscar com pre-prep, mas eu acho que esse daqui ainda toma um draw muito dolorido e não vale a pena. Enfim. Mitsurugi Magatama, uma Spell Quick, mais cartas que a gente pode buscar. Como eu disse, one-off. Provavelmente isso aqui também vai ser one-off. E eu não tinha mencionado. Isso aqui é tri-off, tá? Só deixando claro, isso aqui é tri-off. Na Magatama, durante a main phase, você pode tributar um réptil. Dar alvo numa carta que seu oponente controla e destruir. Pop que vai gerar vantagem. Show. Você pode dar Ritual Summon de um Mitsurugi da mão, tributando monstros que você controla com o level igual. A gente vai ter mais. A gente vai conseguir fazer Ritual Summon no turno do oponente. E não só isso, a gente vai conseguir escapar de coisa. Essa carta é muito boa. Muito, muito boa. Mas como ela é mais com ritual, essas coisas, eu acho que ela vai ser one-off. Mas é mais uma interação pra uma. Você agora não vai ter só que. Vou buscar a trap de interação no meu turno. Se você já tem a trap, se você já tem uma presa, você vai poder buscar e você vai ter umas Esse deck vai ter interações diferentes. Esse deck não perde para Dark Ruler. Mesmo se você não tiver a trap. Você tomou a Dark Ruler, beleza. Aí você dá isso. Aí você vai. Enfim. Coisas acontecem. One-off legal.
Mitsurugi Sacred Boundary. Eu achei essa carta paia. Não pode ser alvo. Não pode tomar alvo de monstro do extra, seus Mitsurugi. Você pode dar alvo em 4 Mitsu no grave, exceto ela, embaralha. E aí, se o seu oponente controla um monstro, você pode fazer eles tributarem um monstro que eles controlam. É estranha, é uma carta de grind. Eu não acho que vale. Eu não acho que vale usar. A não ser que esteja saindo aí alguma coisa muito forte, assim, de essa carta dá alvo. De modo geral, não acho que vale. E a Mitsurugi Tempest, que é uma trap. E se você tem uma spell de ritual no seu grave, você pode tributar 3 monstros. Os 3 rituais. E faz o seu oponente banir 8 cartas da mão, deck, extra egg, deck ou cemitério. Eu acho que isso aqui é um Incondition meme. Você precisaria ter os 3. Tipo assim, não é difícil ter os 3 rituais e não é difícil buscar ela tendo um spell de ritual no grave. Longe de mim dizer isso. Mas eu acho que essa carta não vale. Ela não tem nenhum efeito no grave, ela não tem nada. Ela não age reativamente, ela não é muito proativa. E assumindo que você tirou 8 cartas, tipo, 2 cartas da mão, 2 cartas do. 3 cartas do extra, 2 cartas da mão. Sabe? Eu achei meme. Não acho que vai pra canto nenhum. Eu acho que de modo geral é isso. Eu acabei falando demais. Nada que eu tenha que eu me lembro que tenha sido relevante. Acho que tem uma outra coisa genérica que é legal, mas enfim. Um momento rápido aqui só pra eu mostrar os primeiros pensamentos. Do VS, a primeira ideia tava sendo essa. Eu, inclusive, nem tava usando o XYZ do VS em si, porque eu tava tentando ainda aquela build com as Slays. 3 da Roliçu, perdão, a arte, a carta custo do DB, uma da Start, 3 da menina agora, a gente manteve o uso de 6 cópias do Raisin, usando 15 não engines. O deck tá legal, o deck tá muito legal. Esse deck tá muito legal, puta que pariu. E o Mitsurugi, ele virou isso. Eu vou explicar. A gente tá usando aqui 3, 6, 9, 12, 15 hand traps e uma Khaled. Então 16 não engines, é uma quantidade muito, muito boa, muito relevante. Eu tô usando a Slay aqui também. Eu gosto da Slay, ela é uma carta forte. Esse deck não vai usar tanto assim o extra deck dele, então a gente pode se dar o luxo de usar isso. Só um Sage, eu sei que tem muita gente que tá em choque com isso. A gente não quer mais dar o normal do Sage. O Sage não é mais normal, o Sage virou o que o Kusanagi é. O Sage realmente virou o que o Kusanagi é. Isso é loucura de dizer em voz alta, mas é. Porque se a gente tem um Sage, mas qualquer uma das outras normal summons, a gente nunca quer dar normal do Sage. Nunca. Enfim, a gente tem um Habakiri, que consegue invocar um bicho, consegue buscar o Sage. A gente tem o Aramasa, que consegue buscar um bicho, consegue invocar o Sage. A gente tem a Lamia, que consegue buscar um bicho que vai invocar o Sage. Então, a gente vai... O Sage, ele vai ser muito facilmente acessável. A Lamia é um card combo. Sim, a Lamia é um card combo porque ela é um normal summon que vai. É um normal summon Reptile, nível 4. Ele é Dark, que vai gerar o Habakiri pra nossa mão de todo jeito. Muitas das vezes o Aramasa vai só querer buscar o Habakiri pra poder acessar o Sage. Então, eu maximizei na quantidade de um card combos. A gente tem 3 preços, consegue buscar isso ou isso. A gente tem isso, consegue buscar isso consegue buscar isso consegue invocar isso, consegue invocar isso. Então a gente tá usando agora 12 card combos, a gente tá usando uma offs das spells e traps. A gente tá usando 3 de spell de ritual, porque a gente tem muito ritual agora. Eu tentei jogar sem a Serpent. Tem muitas situações onde falta, então é bom ter. Como o nosso deck é basicamente mono dark, a gente pode usar uma Dominus aqui. A gente tá usando King of Pharaoh Imps, Dueler, imagino que vai ser banido. Os grandes. Esses 2 links e PSP. Isso aqui porque, como isso aqui loca a gente em Reptil e Fate Reptil, eu queria alguma coisa pra caso eu tivesse locado eu poder fazer. A gente não vai querer acessar tanto esse deck, a gente vai estar acessando mais uma Mascarena, muito provavelmente. E é isso o deck, cara. É um deck assustadoramente consistente.
E eu acho que isso aqui é o que o Yu-Gi-Oh! Vai querer fazer. Falou.